Os genes determinam tudo sobre nós. A cor dos nossos olhos, do cabelo, da pele, a nossa estatura, eles são como um manual de instruções que desde o nosso nascimento diz como o nosso corpo vai funcionar. Inclusive, até algumas doenças podem estar escritas no nosso código genético e vão passando de geração em geração. Esse é o caso das doenças hereditárias da retina. E esse é o tema do segundo episódio do podcast De Olho nos Genes. A convite da Janssen, dentro do projeto De Olho nos Genes, hoje a gente vai conhecer mais sobre essas doenças com o César Ciboglio. Tudo bom, César? Bem. Eu sou a Dayana Garbim, jornalista, eu sou uma mulher de 42 anos, branca, de cabelo loiro, olhos azuis. César, é uma alegria estar aqui com você hoje conversando. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Dayana. Bom, meu nome é César, tenho 44 anos, cabelo castanho escuro, barba já um pouco grisalha e pele morena clara, né? 1,77 m. E também aqui ao meu lado está o Harry, que é um Golden Retriever, que é meu cão-guia, meu parceirão. O Harry está deitadinho, gostoso, descansando, acompanhando o nosso bate-papo. César, primeiro, muito obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente, né, sobre a sua vida, a sua experiência. Eu gostaria que você começasse contando para a gente, né, como é que foi aí o seu diagnóstico e conta para a gente como é a doença da retina que você convive. Bom, eu tenho uma doença de retina que se chama retinose pigmentar. É uma doença genética. E o meu diagnóstico, ele foi longo, foi demorado, foi difícil. Então, eu tive uma jornada para conseguir esse diagnóstico muito longa, né? Então, foram por volta de 20 anos para que eu conseguisse o diagnóstico. 20 anos? 20 anos. E com isso, eu perdendo a visão no início, pouco a pouco. Depois de uma certa fase, a perda já foi mais severa. Uhum. E aí a gente ia num médico, ia em outro, ia em outro. Então foi uma jornada assim de muitos médicos, muitas opiniões diferentes, porque como eu também sou automíope, no início eles achavam que estava relacionado à minha miopia. Então no início se confundia um pouco, depois começou a aparecer algumas características clínicas, e aí foi caminhando, mas nunca tinha certeza de qual era o meu diagnóstico. César, e como foi assim? Porque você nasceu com essa doença, né? Certo. Mas quando você era criança, todo mundo achava que era apenas uma miopia. Isso, de criança, mesmo usando óculos, a visão era 100%. Então, era uma criança, eu era ativo, brincava, bagunçava. Depois, no final da adolescência, eu percebi algumas pequenas alterações, mas coisa muito sutil. Um exemplo, eu ia olhar para uma estrela, e aí, olhando para a estrela, eu percebia que eu tinha que olhar um pouquinho para o lado da estrela. Mas todo o resto, leitura, reconhecer pessoas, tudo normal. Tudo normal. E aí, de repente, começou a vir as outras dificuldades. Dificuldade em pegar o ônibus. Então, eu reparava assim, uma pessoa no ponto do ônibus dava o sinal a uma distância, eu só conseguia ler o ônibus na metade daquela distância. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe e falar, mãe, tem alguma coisa esquisita. Uhum. O início, Daiane, o início da perda visual, às vezes a gente não percebe. É muito sutil, né? Vai devagarinho. Vai devagarinho. E parece que o cérebro até cria uma certa ele se adapta àquela situação, àquele início. Uhum. Então, até para o paciente, às vezes é difícil descrever o que está acontecendo. Sim. É difícil até para você perceber essas sutilezas do início. Isso. Então, César, foi ali na adolescência que começou esses primeiros sinais? Finalzinho da adolescência, isso. E os médicos diziam que era miopia? Miopia. Isso. Uhum. Você imagina quantas pessoas, né, que estão assistindo a gente, ou pessoas no nosso país que têm uma doença da retina, né? Talvez a retinose pigmentar, falei corretamente? Falou. É isso. E não tem a menor ideia, né? E talvez não tenha o diagnóstico correto, porque você nos trouxe aí 20 anos de jornada de diagnóstico, né? Agora, César, o que mudou para você quando você teve o diagnóstico correto? Mudou muita coisa, porque o diagnóstico, eu tive um diagnóstico genético
E através desse diagnóstico genético, eu pude entender um pouquinho mais a minha doença, como que ela se manifesta. Eu pude ter um aconselhamento genético, então, para ter filhos. Eu pude programar mais a minha vida, então, entendendo o meu prognóstico, eu tenho oportunidade de entendendo mais a minha doença, é até mais fácil de eu programar a minha vida. Mas quando eu falo assim, em programar a minha vida, eu não estou falando a curto prazo. Eu estou falando que conforme a vida vai passando, a gente consegue ter maturidade de buscar decisões com aquela informação que eu tenho, né? Então, eu sei que meu gene ele é mais agressivo, então com essa informação eu consigo tomar mais decisões ao passar da minha vida. Um outro ponto que me passa muito na cabeça é uma reflexão. Eu acho que o diagnóstico genético, ele também me trouxe economia financeira. É mesmo? Sério. Em que sentido? Porque o que acontece? Quando você está em busca de um diagnóstico, você sempre tem que fazer um monte de exames. E aí, todo ano, praticamente repete aquele monte de exames e você fica lá indo. E aqui tem alguns exames, não sei se você já participou de algum, que são terríveis. Os fiozinhos no olho, luz piscando, Nossa, fotos. sabe que eu tenho uma agonia, porque eu tenho miopia também, né? Nesse momento não estou de óculos, eu estou de lente de contato. E eu fiz a cirurgia da miopia há uns 10 anos. E foi uma experiência terrível, porque o olho é uma coisa muito sensível, né? Então, eu imagino isso que você está contando. Tudo que manipula o olho deixa a gente muito angustiado, né? Deixa aí, quando a gente sai de um exame, a gente sai vendo luzes, estrelas, e os exames às vezes incomodam um pouco. Muito. E aí, como a gente não tem um diagnóstico, o médico ele tem que estar atento num geral, né? Ou ter um olhar mais amplo, isso que eu acredito, né? Ele tem um olhar mais amplo. E aí, quando eu tenho o meu diagnóstico genético, eu percebi que pós-diagnóstico genético diminuiu o número de exames. Então, com essa informação genética, eu percebo que a minha médica ela já é mais direta, né? Então, eu não preciso ficar fazendo aquele monte de exames. Isso traz, então, economia financeira, economia, até algumas questões emocionais, para quem não gosta de fazer os exames. E voltando a esse tema do exame genético, que eu acho ele extremamente importante, não só com relação a poder programar a vida, prognóstico, com relação a aconselhamento genético, a questão financeira, que eu acredito que é um ponto importante. E uma coisa que eu observo muito é o acesso das pessoas ao exame, né? A dificuldade de ter o acesso ao exame. Então, a gente precisa de mais políticas públicas para que essas pessoas que possuem doenças raras possam ter acesso a esses exames, porque faz muita diferença na vida da pessoa, Daiana. Sim, e infelizmente nem todo mundo tem, né? Os testes genéticos ainda não estão disponíveis pela rede pública. E são testes que, no caso de uma doença hereditária de retina, faz toda a diferença, né? Faz. Fecha o diagnóstico do paciente e consegue dar uma conduta para o paciente, né? Uma informação mais precisa do que é a doença dele. E até mesmo, muitas vezes, nesse processo de diagnóstico, o paciente fica, às vezes, com suspeita de 1 ou 2 diagnósticos. E, às vezes, o paciente tem uma síndrome, em vez de uma doença típica, ele tem uma síndrome, que é mais de um sintoma. Então, além da perda visual, ele pode ter uma perda auditiva. Além da perda visual, ele pode ter uma alteração de rim, pulmão. Então, o exame genético ajuda a fechar isso e também, como consequência, programar também o tratamento daquela pessoa. César, como foi para você quando você recebeu o diagnóstico? Porque a gente sabe que não existem muitos tratamentos, né? Você comentou de programar a vida. Em algum momento, né, quando você recebeu a notícia, você falou, puxa, agora eu preciso me programar porque pode ser que em algum momento eu perca a minha visão. Como que foi isso para você? A primeira lembrança que me vem, eu cometi um erro. Logo que eu saí do consultório do médico, adivinha, eu acho que... o que você acha? Qual foi o meu erro? Eu vou dar uma... Seu erro? Não consigo imaginar. Que erro? Eu fui para a internet. Eu sei, você foi pesquisar. Eu fui para a internet, esse foi o meu maior erro, porque a gente acaba vendo coisas e o desespero bate. Então, eu lembro que naquela semana que
eu tive a primeira notícia que eu tinha uma possível doença degenerativa, eu ainda não tinha diagnóstico, eu só tinha informação de uma doença degenerativa que poderia levar à cegueira. Então essa primeira semana foi difícil. Eu lembro que eu chorei, não sabia como seria meu futuro, fiquei muito preocupado. E aí fui conversando com familiares, com amigos, e aí, você procurou na internet? Procurei. Não, tá errado. Não faça isso. Não faça isso. Converse com seu médico. Aí eu consegui remarcar um retorno, e aí eu voltei com a minha médica, e graças a Deus conversei e fiquei mais tranquilo. Você sabe, se você me permite compartilhar uma história pessoal, a minha filha, quando tinha 11 meses, teve diagnóstico de retinoblastoma. E eu fiquei com tanto medo que eu não tive coragem de procurar na internet. Mas quando na consulta o médico explicou que teria a possibilidade, que é uma doença que afeta a retina e pode perder a visão, nossa, eu fiquei muito angustiada. Então, agora que você me trouxe isso, eu imagino, né? Receber essa notícia é muito difícil. Eu acho que para o paciente, para a mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, te prepara para pensar no tratamento, no caso do retinoblastoma, ou para programar a sua vida, como você disse, né? Isso. Como é que você fez? Como é que foi essa programação? Bom, essa programação, ela é a longo prazo. Então, conforme as situações vão aparecendo, eu vou tomando a decisão sabendo que eu tenho um problema de visão que ele vai piorando. Hoje eu tenho por volta de 1% de visão. Então, é presença de luzes. Não. E parece que é ruim. É ruim, mas é melhor ter esse 1% do que não ter nada. Né? Então, eu vou tentando programar isso. Então, hoje eu estou fazendo uma faculdade pensando nisso, porque mesmo não enxergando, conseguindo ter percepções de alguns movimentos, eu consigo, junto com o Harry, ter uma mobilidade melhor. Você é estudante de psicologia, estudante né? de psicologia. Que isso. Fantástico, Isso. Muito bom. Que semestre você está? No 4º, indo para o 5º. Que legal, que maravilha, parabéns. Obrigado. Eu amo psicologia. Se eu fizesse uma nova faculdade, seria psicologia. Eu acho fantástico. É fantástico, é fantástico. E a psicologia está me ajudando a entender algumas coisas que eu vivi no passado, né? E um dos meus objetivos é futuramente poder ajudar os pacientes que estão por vir, né? Tanto no acolhimento, tanto numa sessão de terapia, né? Aproveitar, juntar um pouco da minha experiência como paciente também com a relação da psicologia. E você também é voluntário do Grupo Retina São Paulo, que é uma organização não governamental que dá apoio para pessoas com doenças da retina, né? Isso. O que você faz lá na organização? Eu sou voluntário do Retina São Paulo, também do Retina Brasil e do grupo Retina Ibero-Americano. Em todos esses grupos eu tenho uma função de auxiliar com informações de tecnologia, dar informações aos pacientes, e esse é um ponto importante, Daiana. E não sei se na situação de vocês, eu lembro assim, que lá atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha internet, a dificuldade de obter uma informação era muito difícil. E a informação, ela vinha através de outros pacientes. Então, conversando, montando grupos de pacientes que a gente conseguia ter acesso a alguma informação. E hoje, com a internet, ficou um pouco mais fácil, mas me conta um pouquinho como foi com você nessa questão de informação. Eu procurei concentrar tudo no que os médicos diziam. Como o retinoblastoma é uma doença raríssima, né, como todas as doenças, né, hereditárias da retina, eu não conhecia ninguém que tinha tido retinoblastoma, não conhecia nenhuma mãe que tinha tido filho com retinoblastoma, então eu concentrei todas as informações nos médicos. E agora não, agora a gente criou a campanha de Olho nos Olhinhos, a nossa ONG de Olho nos Olhinhos, para auxiliar famílias, porque é exatamente o que você está falando, a gente fica completamente perdido, a gente não sabe sobre o tratamento, a gente não sabe sobre o futuro, então essa troca de experiências é fantástica, é muito importante. Hoje em dia, quando uma mãe me manda uma mensagem, eu falo, não, calma, tem a quimioterapia intraarterial, porque no retinoblastoma existem várias possibilidades de tratamento, né? Diferentemente da retinose pigmentar, então a gente troca angústias também. Eu acho que poder falar abertamente sobre as nossas dores nos ajuda bastante. Isso né? ajuda como paciente, isso ajuda muito.
faz a gente perceber que não somos os únicos que estamos sentindo aquilo, faz também a gente entender que é normal alguns sentimentos, Sim. que às vezes a família ou até o próprio paciente acha que aquele sentimento não devia estar lá, mas faz parte do processo. Você recebe um diagnóstico, você tem um processo que você vai ter que vivenciar esse processo. E através do Retina Brasil, Retina São Paulo, a gente consegue dar informações científicas para os pacientes, informações sociais, falar um pouquinho também do outro projeto, que é um projeto do Bengala Verde. Então, a gente consegue auxiliar o paciente em vários aspectos e também com a questão de tecnologia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que está a questão da acessibilidade, das tecnologias que auxiliam? Então, eu vou dividir em duas partes. Bom, acessibilidade eu amo e odeio. Deixa eu explicar, calma. Explique-me mais. Eu não vi o teu rosto, mas eu imagino que foi um ponto de interrogação. Foi mesmo. Mas nós temos relações ambivalentes com várias coisas na nossa vida, né? Sim. Então me conte. Então, quando tudo é acessível, eu não me sinto uma pessoa com deficiência. Eu não tenho sofrimento. Apenas as coisas vão acontecendo, se fluindo, e eu não lembro da minha deficiência. Quando as coisas não são acessíveis, eu sinto sofrimento. Então, essa é a minha primeira relação com a acessibilidade. Então, quando eu tenho acesso a um prédio que não tem acessibilidade, quando eu tenho alguma questão que não só acessibilidade, como eu posso dizer, não só a acessibilidade de um prédio, mas sim também a acessibilidade na atitude da pessoa. Às vezes a gente enfrenta isso, né? A falta de atitude das pessoas. Então eu vivo nesses dois lados, dividido. Então quando tudo flui é muito bom. E também, assim, quando a gente fala de acessibilidade, é um assunto muito amplo. Então, eu estou falando da minha vivência, né, de pessoa tendo acesso à acessibilidade. Mas quando a gente começa a focar um pouquinho mais em uma parte, que nem em recursos, em tecnologia assistivas. Então a gente começa a ver que hoje existem várias tecnologias que nos ajudam a ler um livro, a acompanhar uma notícia, a ler um e-mail, a usar a rede social, que é algo importante hoje. Você está ao par, né, do que está acontecendo no mundo, se comunicar com seus familiares, que é algo também extremamente importante. Então a tecnologia assistiva ela acaba ajudando a gente nisso. E esse é um ponto que quando eu consigo usar a tecnologia assistiva, eu olho e falo, nossa, É o mundo ideal. é um mundo ideal, porque soma acessibilidade e usabilidade. Sim. Né? César, você trouxe uma questão que é a atitude das pessoas. E eu gostaria muito que a gente pudesse falar sobre isso. O que te desagrada? O que você gostaria que as pessoas soubessem? Bom, primeiro que a perda da visão, ela é diferente para cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu resíduo visual. Então, conforme a pessoa vai perdendo a visão, ela tem algum resquício visual. E esse resquício é diferente de uma pessoa para outra. E a forma como cada indivíduo utiliza também é diferente de um para o outro, né? Temos essas diferenças. E às vezes as pessoas acham que que estamos fingindo. E ninguém vai fingir com uma coisa séria, fingir que não enxerga, fingir uma dificuldade visual. Ninguém vai fingir. Primeiro, esse é um ponto que às vezes a gente se esbarra. Um outro ponto é quando você está numa necessidade, vai atravessar uma rua, precisa realmente de uma ajuda, passa 30 pessoas e ninguém oferece essa ajuda. Esse é um ponto que às vezes incomoda, às vezes você toma a iniciativa, pede ajuda para a pessoa. Eu até entendo, porque às vezes a pessoa não sabe lidar com a situação. Isso, não sabe como ajudar. Não sabe como ajudar. Às vezes a pessoa Vamos contar para as pessoas, César, qual é o modo correto de ajudar? É oferecer o braço? É Sim. Tocar na pessoa? Como que a gente ajuda de uma forma que de fato seja bacana? Primeiro abordar verbalmente e perguntar... Sem botar a mão, né? Primeiro isso, primeiro verbalmente. Senhor, como eu posso te ajudar? E aí, a partir desse momento, eu vou dar todas as instruções, porque tem pessoas, tem algumas pessoas com deficiência que gostam que põe a mão no ombro, outras de segurar no cotovelo,
outras deficiências têm as suas características específicas. Então, eu acho que começa por essa pergunta. Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? E a partir disso, eu tomo o controle da situação e explico para a pessoa. Que bacana, adorei. Acho que é importante a gente explicar, né, isso para as pessoas. E sobre as tecnologias que a gente estava conversando, tem muita coisa ao alcance hoje em dia, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, porque é um mundo novo, né? Há 20 anos não existia praticamente nada. O que tem à disposição hoje das pessoas que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, a gente sabe, mas existe muita coisa já acessível para as pessoas? E você me fez resgatar uma lembrança, Daiana, você me fez resgatar. E mais ou menos, depois que eu tive o diagnóstico, eu fui participar do grupo de pacientes. Esse foi o meu processo. E eu já não tinha leitura, não conseguia usar um celular. E através do grupo de pacientes, eu descobri que existia um software que punha no celular que fazia a leitura. Isso em 2008, 2009, por aí. E aquilo, nossa, eu olhei para aquilo e falei, nossa, mudou minha vida. Agora eu posso marcar compromisso com meus amigos, né, usando o celular por SMS. E, então, eu tive esse olhar para a tecnologia e percebi que a tecnologia, ela traz qualidade de vida. E aí eu fui acompanhando que há 20 anos atrás tinha poucas coisas. Era muito difícil. E o pouco que tinha, às vezes, o acesso era difícil. Hoje nós já estamos numa fase. Não é a fase ideal, não é a melhor fase, mas é uma fase que eu tenho que reconhecer. Existem muitos recursos, tanto para celular, computador, assistentes que a gente tem em casa de voz, tem vários recursos. Na televisão também, leitores de tela, tanto celular, televisão, computadores, a gente tem muitos recursos. Que bacana, que fantástico, né? Me conta um pouquinho agora sobre o Harry, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o cão-guia? Bom, tem algumas coisas que são Que importantes. ele está gostando da nossa conversa, eu diria. Com certeza, com certeza. Esse é o comportamento, né? Ele está relaxado, tranquilo, se sentindo bem. Esse é o comportamento dele. A primeira coisa que eu acho que é importante de falar sobre o cão-guia é não tire a atenção do cão-guia. É muito bonito, às vezes, olhar e falar, nossa, que bonitinho fazer voz de criança, como se estivesse conversando com criança, fazer sinais, mandar beijo, porém, você tira a atenção dele quando ele está guiando. Então, quando ele está guiando, que ele está com esse equipamento, o ideal é não tirar a atenção dele, de nenhuma forma. Não dar alimento, não pôr a mão, não ficar chamando a atenção. Sim, porque ele está, digamos assim, trabalhando, ele está cuidando de você, ele está prestando atenção, te guiando no caminho. Qualquer brincadeirinha ali, tira a atenção dele. Isso, aí eu tomo uma trombada. Exato. E como foi a decisão de ter um cão-guia? Essa decisão já venho tendo ela há muito tempo. Porque você tem a perda da visão, você aprende a orientação e mobilidade, você começa a utilizar a bengala, né? E a bengala se torna o seu instrumento primário, né, de orientação e mobilidade. E eu percebia que ela, sim, traz autonomia, a bengala, ela ajuda muito a gente. Mas eu percebia que, de forma social, a bengala, às vezes, as pessoas... Agora, ele sabe que a gente está falando dele, né? Ele sabe. Ele sabe. Vem cá, Harry. Vem cá, Harry. Vamos sentar um pouquinho aqui, vamos continuar. Ele fala, vocês acham que vocês vão ficar falando de mim? Eu vou ficar aqui quietinho, né? Eu até vou compartilhar um segredinho com você. Conta. Ele tem um apelido. Como é? O apelido dele é Gandão. Gandão. Para ele não saber Que bonitinho. que eu estou falando dele. Para não tirar a atenção dele. A gente em casa usa muito esse apelido, né? É o Gandão, porque falou no nome, ele já presta atenção, né? Presta atenção. E vê como é de fato, né? Porque Sim. ele estava quietinho, paradinho, a gente começou a falar dele, ele se movimentou. É o que estão falando de mim. Então essa questão das pessoas não tirarem a atenção é algo muito importante. Muito. E a gente estava conversando sobre como foi a decisão. Você tem o Harry há quanto tempo? Eu tenho ele há 2 anos. O Harry tem 4 anos e 4 meses de idade. A minha decisão ela veio por conta do uso da a bengala, ela me atendia.
Ela me trazia a autonomia e a segurança. Só que na parte social eu sentia, não vou falar que era uma rejeição, mas eu sentia algo desagradável. Então eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas na rua, de pedir uma ajuda. E aí quando eu comecei a conversar com outros usuários de cão-guia e eles falavam para mim que essa questão social mudava muito, e eu já sou uma pessoa que adora animais. Então eu falei, opa, vamos atrás disso. Aí eu fiz a inscrição, fiquei na fila por 4 anos e aí durante a pandemia eu recebi a notícia que eles tinham encontrado um cão com o meu perfil. E assim, é todo um processo para encontrar o cão que possa atender às suas demandas, é isso? Isso, não só as minhas demandas, mas o meu perfil como características do tipo velocidade de caminhada, distância de ombro, para ele fazer o desvio, comportamento, piso de casa. São quase 40 itens que tem que combinar comigo e com ele. Que interessante! O tamanho dos seus ombros para te guiar nos lugares? Isso, para poder desviar. Que fantástico! Então, tem todas essas características que os instrutores avaliam, né, no cão e na pessoa que vai receber. E aí ocorre o casamento. Ocorrendo o casamento, aí eles avisam e a gente começa o treinamento. E onde você solicita? Como funciona para você ter um cão-guia? Tá. É necessário se inscrever em uma instituição de cão-guia. Nós temos no Brasil, na América Latina, a maior instituição de cão-guia, que é o Instituto Adimax, né? E aí, depois que você se inscreve, você fica aguardando o retorno deles. Que interessante. Uma coisa que é legal também é o treinamento deles. Como é? Porque quando lá você pode visitar e conhecer toda a estrutura. E é um lugar grande. E tem ali a parte dos filhotes. Então tem um lugarzinho lá que tem todos os filhotes que nascem de uma matriz. E esses filhotes são separados. Aqueles que podem ter características para serem cães-guias, aqueles que podem atender pessoas com espectro do autismo. Então tem cães até para pessoas com deficiência física. Então eles separam. Primeiro vai para uma família que socializa durante 1 ano. E a função dessa família, basicamente, é levar ele a vários ambientes. Mercado, padaria, para o trabalho, pegar ônibus. Quando ele está em treinamento, ele tem o mesmo direito, né, pela lei, de quando ele é formado. Então a pessoa pode andar com ele em qualquer lugar. E aí depois de 1 ano ele vai para o instituto, passa pelo treinamento mais técnico, né, o treinamento no qual ele vai virar um cão-guia, e aí depois ele é entregue para a pessoa. E ele pode entrar em absolutamente todos os ambientes. Sim. Banco, hospital, restaurantes, tudo. Ele não pode somente em UTI e cozinhas industriais. Todo o resto ele pode entrar, ele pode frequentar. Perfeito. César, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre a retinose pigmentar. Explica pra gente como que é essa doença, como ela funciona, tudo que você aprendeu nesses anos todos. Porque é muito diferente a gente ouvir um médico falando e a gente ouvir uma pessoa contando, né? Então, conta pra gente como você entende e sente a retinose pigmentar. Bom, a retinose, o início dela é um mistério. Eu percebo que para cada paciente, ela começa, às vezes, de formas diferentes. E isso também se explica pelo gene. Então, cada gene traz um fenótipo, traz uma característica diferente. E eu sei que tem mais de 60 genes que causam a retinose pigmentar, né? E com padrões de heranças hereditárias diferentes. Então, temos a retinose dominante, temos a retinose recessiva, tem a minha retinose que é ligada ao cromossomo X, que vem pelas mulheres da família, e o filho homem tem 50% de chance de ter a doença, que foi o meu caso. Tá? Então, a retinose, o início dela, que nem no meu caso, eu comecei com a perda noturna. Então, a maioria dos pacientes relatam isso, essa dificuldade noturna. E essa dificuldade noturna varia de paciente para paciente. Mas, ao geral, é assim, o escuro é mais escuro. Você está num ambiente onde o escuro se torna mais escuro. E aí depois a percepção das luzes no escuro. Elas começam a ganhar uma proporção maior, a tirar a nitidez, né, do campo. Aí tem uma certa fase
que a doença vai evoluindo, que a gente começa a esbarrar muito nas coisas, tá? Porque a retinose ela tem uma característica que ela vai alterando o campo e vai fazendo com que a pessoa fique com uma visão tubular, que nem ela estivesse olhando para um túnel. Né? E essa visão acontece o quê? Quem tem a versão típica da doença vive uma contradição muito forte. Porque imagina o seguinte, você está olhando dentro de um tubo, você não vê ao seu redor, você tem dificuldade de campo, mas você tem a visão de leitura. Então, você consegue ler. Você consegue. Então, muitas crianças não conseguem correr, brincar no recreio, só que ela entra na sala de aula, pega o livro e lê. E isso gera uma contradição na sociedade, que a sociedade olha e fala, como ela pode correr, ela não consegue correr, mas consegue ler. Olha a importância dessa informação que você está trazendo, porque isso gera preconceito, isso gera estigma, isso gera mais sofrimento para a pessoa. Né? Então, para alguém que está acompanhando a gente, se você presenciar essa situação, sim, a criança não pode correr, mas ela consegue ler. É importante que as pessoas saibam disso. Sim. E tem a versão da retinose que é o oposto. O oposto disso. Que a tela começa com algumas alterações de campo, tá? Mas também ela começa, primeiramente, a perda central. Então, ela não consegue mais ler, só que consegue andar sem esbarrar nas coisas. Então, essas doenças, elas causam muita contradição. Sim. E, às vezes, a intuição da pessoa muitas vezes as pessoas usam a intuição, né? Olha, põe mais luz que vai melhorar, amplia que aumenta o tamanho. E não significa que é dessa forma. Às vezes, pondo mais luz, a pessoa tem mais fotofobia. Sim. Então, cada gene, cada doença tem a sua característica. E é importante sempre que os pais, os profissionais nas escolas escutem as crianças, acreditem nas crianças. Sim. Nossa, é muito importante isso que você está trazendo, César, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente julga com muita facilidade. Verdade. Né? Quando eu não tenho conhecimento de como uma doença se manifesta, como ela tem características muito particulares para cada pessoa. Né? É muito fácil de fora a pessoa julgar, você está fingindo aqui, você não está fazendo isso. Então, que maravilhoso você trazer isso para a gente, que eu acho que isso vai poder fazer com que muitas pessoas parem e reflitam antes de fazer um comentário, de machucar alguém, de agir com preconceito com alguém, né? Sim. E você vê que você fez um gancho com uma fala minha do início. Sim, você falou isso. Isso. E agora eu consegui colocar em palavras, né, o que acaba acontecendo conosco. Sim. Essa contradição acaba fazendo com que as pessoas desconfiem da gente, né? E a gente escuta muito no grupo de pacientes, a gente escuta muito. Os pacientes relatam isso. Relatam muito. Eu acho que é muito, muito doloroso quando alguém questiona ou duvida de uma condição. Né? A pessoa não tem por que mentir, a pessoa não tem por que fingir que não está vendo alguma coisa. E acho que você trouxe uma coisa muito importante. A gente precisa preparar professores, profissionais das escolas e até os pais, porque, em geral, a gente não tem informações sobre essas doenças da retina. Né? E aí, daqui a pouco, os pais não sabem nem como ajudar os filhos. Se você pudesse deixar uma mensagem, César, para os pais, né, de crianças que estão começando, que estão recebendo o diagnóstico, o que você gostaria que eles soubessem que poderia ajudar as crianças e jovens que estão descobrindo agora uma doença hereditária da retina? Bom, o primeiro conselho que eu dou para os pais é fiquem calmos, nada de desespero. Né? O segundo conselho, eu acho que é escute o seu filho. É muito importante entender como é a doença. E o entender não basta apenas observar, tá? Porque observar é só uma parte. O conversar é a outra parte que também é importante. Sim, ouvir. Eu acho que também ouvir como a criança se sente. Porque tem uma coisa na criança que ela ainda não tem um conhecimento, não tem um repertório de mundo que ela consiga relatar o que ela está vivendo. Você sabe, César, que eu estou vivendo isso com a minha filha. Sim. Porque ela tem 3 anos. E eu não sei exatamente o que ela entende de tudo que nós estamos vivendo, né? É tantas cirurgias, tantos procedimentos. A gente sabe que ela tem um comprometimento já bastante expressivo no olhinho direito, mas eu não sei exatamente o que ela entende, né? Então eu vou fazer isso que você está me ensinando, que é ouvir, estar atento, né? Conversar.
e muitas vezes a criança, através das brincadeiras, né, o ato de brincar ajuda muito, tanto a criança a manifestar, como ela a entender também as coisas. César, você trouxe essa questão de que a doença tem particularidades para cada paciente. Mas quais são os sinais que os pais podem ficar atentos ou que as crianças e adolescentes devem ficar atentos? Bom, dificuldade noturna, dificuldade de leitura, qualquer dificuldade, qualquer alteração da visão é extremamente importante que a família leve ao oftalmologista. Daiana, no seu caso, quais seriam? No retinoblastoma, os primeiros sinais que a gente percebeu foram, na verdade foi o meu marido que percebeu, eu não percebi, ele dizia, tem um reflexo branco dentro do olho da Lua. E eu dizia, mas não tem nada no olho dela. Ele dizia, sim, eu vejo um reflexo branco. E eu pensei, é coisa da cabeça dele, imagina. Ela enxerga tudo, naquela época ela engatinhava, né? Ela engatinha a casa inteira, ela não se bate. Pensei, imagina, é coisa da cabeça dele. Aí um dia eu percebi um movimento muito estranho no olhinho dela. O olhinho dela se movia como uma câmera procurando foco, de um lado para o outro, uma instabilidade, um movimento irregular que eu não teria como reproduzir. Ninguém consegue fazer isso com o olho. E aí eu me assustei e levei o oftalmologista. E por isso que é muito importante que a gente tenha a cultura no Brasil da saúde ocular na infância. Isso que eu ia comentar. Né? De levar as crianças ao oftalmologista pelo menos uma vez no primeiro ano de vida. Porque se eu tivesse levado minha filha ao oftalmo antes, eu teria tido um diagnóstico precoce. Isso. A gente tem que tomar essa consciência. E eu acho que não é só na fase da infância. É a vida toda. A vida toda, né? Eu acho que a gente só busca o oftalmologista na hora que aparece um problema. E eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente tem que nem a gente cuida, né, das outras partes, a gente tem que fazer um exame com maior frequência, um exame no oftalmologista. Eu acho que a gente negligencia muito a saúde ocular. Sim. Às vezes as crianças vão no oftalmo a primeira vez com 7, 8 anos, quando não está conseguindo ler no quadro na escola, né? Mas você acha que isso tem alguma característica cultural do Brasil? Eu acho que a gente não conversa sobre isso. Verdade. Eu acho que, assim, a gente, especialmente mamãe de primeira viagem, como eu fui, a gente se preocupa com tantas coisas que você esquece dos olhos. Verdade. E os olhos são... eu acho que tem uma coisa que a gente entende, assim, que pensa que nunca vai mudar, né? Que a visão é uma coisa imutável. A gente esquece que os olhos também podem adoecer. Né, que como qualquer outro órgão do corpo, existem doenças que podem acometer os olhos. E muitas vezes a gente esquece disso. Isso é verdade. Não é? E tem um outro ponto que um médico uma vez me chamou a atenção, que a gente tem uma certa negação com relação a ficar buscando, né, o atendimento de um oftalmologista. Aí depois, quando a gente descobre um problema, a gente só foca nesse problema. E aí um médico uma vez me chamou a atenção, César, você já conhece esse problema, agora você tem que prestar atenção, você está envelhecendo, senão existem outros problemas, né? Então, que nem eu já tive que passar, Daiana, por 3 cirurgias de coluna. E também foi por descuido, né? Por questões de... A perda visual, ela tem um impacto grande na vida da pessoa, tá? Então, dos impactos é a postura da pessoa. E a pessoa vai se curvando, vai se aproximando, vai tentando buscar o objeto conforme vai perdendo a visão, vai mudando a postura da cabeça, porque às vezes a pessoa tem uma alteração no campo, em vez dela olhar reto, para ela perceber que você está aí, ela tem que olhar de forma, né, fazer movimentos com a cabeça e com os olhos para poder colocar a imagem naquela região mais sadia da retina. E essa falta de postura, muitas vezes os profissionais focam só no olho e esquecem de avisar o paciente, né? Então, é importante uma atividade física, um acompanhamento com o ortopedista. Então, a perda da visão é o início, mas a gente tem que ter toda uma equipe para ajudar aquela pessoa na reabilitação, né? Requer uma série de cuidados com o corpo todo. Com o corpo todo. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E é mesmo, se você ficar com a cabeça posicionada o tempo todo, você vai ter problema no pescoço, problema na lombar. César, olha, eu acho que você trouxe pontos aqui tão importantes que a gente não tem ideia e
e temas assim que nos fazem pensar em muitas coisas que a gente não pensa muitas vezes, né? Eu queria te agradecer muito por contar tanta coisa da sua intimidade, por nos trazer, e quero deixar esses minutos finais para você deixar a sua mensagem final para quem está nos acompanhando nesse podcast. Primeiro, eu que agradeço, agradeço o trabalho que você está fazendo. Você e o Thiago são pessoas que são admiradas pelo Brasil e isso é muito bonito de ver. Imagina, obrigada. Lindo é o trabalho que vocês fazem nos grupos de retina. Sim. Parabéns. Estamos de parabéns os dois. Os dois. A gente tem que se unir mais. Verdade. E conseguir mais conquistas juntos. Verdade. Bom, o que eu posso deixar de palavra para os pacientes olha, com relação ao teste genético, lembrar da importância do teste genético. Porque muitas vezes o paciente ele não quer saber do teste genético porque ele acha não tem tratamento, não tem cura. E na verdade esse é um olhar, entre aspas, pobre, porque na verdade com o teste genético você tem várias informações que irão te ajudar. Tem uma outra informação que eu esqueci que é também ajudar a ciência a evoluir. Porque quanto mais informações existirem na base de dados genética, mais informações os cientistas terão para trabalhar com aquela doença, tá? Então, não só o benefício próprio, mas também existe benefício coletivo. Então, pensar seriamente em ir atrás do teste genético e fazer. Alguns pacientes já estão com a perda de visão severa. E esses pacientes olham para trás e falam, já perdi a visão, não tenho o que fazer. Também para esses pacientes falar que, olha, o caminho não é esse. Existem várias pesquisas em busca de restaurar parcialmente a visão, né? Quando a gente fala em restaurar a visão, às vezes o paciente cria uma ansiedade achando que vai voltar uma visão normal. Não é por aí o caminho, né? As pesquisas, a gente tem que ter sempre o pé firme no chão. Né? Esperança, mas o pé no chão. No chão. O que vai trazer de benefício? Sim, vai haver benefícios, mas não é, às vezes, na expectativa que o paciente deseja. Então, esse controle é muito importante. Bom, e para os pais, eu acho que é importante os pais, reforçando, ouvirem as crianças, né? Os pais conversarem com os médicos. E quando o pai está na presença do médico, muitas vezes dá o branco. Então, a síndrome do jaleco branco, né? Rapaz, tá lá vivi muito isso. Nossa, ou o médico falava e eu ficava tão nervosa que eu não prestava atenção em nada. Nossa, a gente passa por isso. Eu chegava em casa e dizia, meu Deus, mas eu falava pro meu marido, mas eu não perguntei pra médica tal coisa. Ele dizia, Daiane, ela falou isso. E eu juro por Deus, eu não ouvi. Porque a gente fica tão nervoso e ansioso que dá essa síndrome mesmo. Né? Isso ocorre. E mesmo hoje, eu, com a experiência que eu tenho de tantos anos, eu às vezes em consulta acabo deixando eu passar alguma coisa. E aí o que eu indico para os pais? Anotem as perguntas no papel. Sim. Levem, porque chega na hora, a conversa toma um rumo e aquelas dúvidas acabam ficando para trás. Então também essa importância, né, de ter aquelas dúvidas que são prioritárias anotadas em um papel. César, muito obrigada por todas essas informações. Parabéns por esse trabalho belíssimo que você faz. Obrigado. Para você ter mais informações sobre as doenças hereditárias da retina, acesse o deolhonosgenes.com.br. E não esqueça, se você perceber qualquer sintoma, qualquer alteração na visão, como César explicou, procure o seu oftalmologista, procure o seu retinólogo. É muito importante a gente mudar a cultura e ter muita atenção com a saúde dos nossos olhos. Obrigada e até o próximo.